teoria do contrato social convencionalmente é apresentada como uma história sobre a liberdade. Uma interpretação do contrato original é de que os homens no estado natural trocaram as inseguranças dessa liberdade pela liberdade civil e equitativa, salvaguardada pelo Estado. A liberdade é universal na sociedade civil. Todos os adultos desfrutam da mesma condição civil e podem exercer sua liberdade como se essa estivesse reproduzindo o contrato original quando participam, por exemplo, do contrato de trabalho e do contrato de casamento. Outra interpretação, que leva em consideração histórias hipotéticas sobre o estado natural existente nos textos clássicos, é a de que a liberdade é conquistada por filhos que renegam sua sujeição natural a seus pais e substituem o regime paterno pelo governo civil. O direito político, enquanto direito paterno, é incompatível com a sociedade civil moderna. Nessa versão da história, a sociedade civil é criada pelo contrato original após a destruição do regime paterno, ou patriarcado. A nova ordem civil parece ser, portanto, anti- ou pós-patriarcal. A sociedade civil é criada pelo contrato, de modo que o contrato e o patriarcado parecem ser irrevogavelmente contrários. Essas leituras das histórias familiares clássicas não mencionam que há coisas em jogo além da liberdade. A dominação dos homens sobre as mulheres, o direito masculino de acesso sexual regular a elas estão em questão na formulação do pacto original. O contrato social é uma história de liberdade, o contrato sexual é uma história de sujeição. O contrato original cria ambas, a liberdade e a dominação. A liberdade do homem e a sujeição das mulheres ou da mulher derivam do contrato original. O sentido da liberdade civil não pode ser compreendido sem a metade perdida da história, que revela como o direito patriarcal dos homens sobre as mulheres é criado pelo contrato. A liberdade civil não é universal, é um atributo masculino e depende do direito patriarcal. Os filhos subvertem o regime paterno não apenas para conquistar sua liberdade, mas também para segurar as mulheres para si próprios. Seu sucesso nesse empreendimento é narrado na história do contrato sexual. O pacto original é tanto um contrato sexual quanto social. É sexual no sentido de patriarcal, isto é, o contrato cria o direito político dos homens sobre as mulheres, e também sexual no sentido do estabelecimento de um acesso sistemático dos homens aos corpos das mulheres. O contrato original cria o que chamarei, seguindo Adrienne Hitch, de lei do direito sexual masculino. O contrato está longe de se contrapor ao patriarcado. Ele é o meio pelo qual se constitui o patriarcado moderno. O motivo pelo qual os teóricos políticos tão raramente percebem que a metade da história está faltando, o que a sociedade civil é patriarcal, é que patriarcado geralmente é interpretado como regime paterno, no sentido literal do termo. Assim, se entende, por exemplo, na leitura tradicional da batalha teórica do século XVII entre os patriarcalistas e os teóricos do contrato social, que o patriarcado se refere somente ao direito paterno. Sir Robert Filmer afirmava que o poder político era poder paterno e que o poder reprodutor do pai era a origem do direito político. Locke e os teóricos do contrato associados a ele insistiam que os poderes paterno e político eram distintos e que o contrato era a gênese do direito político. Os teóricos do contrato venceram neste aspecto. A interpretação tradicional está bem fundamentada, até onde ele vai. Mais uma vez está faltando uma parte crucial da história. A verdadeira origem do direito político é deixada de lado nessa interpretação. Nenhuma história foi contada sobre a sua gênese. Eu tento remediar a omissão no capítulo 4. O direito político origina-se no direito sexual conjugal. O direito paterno é somente uma dimensão do poder patriarcal e não a fundamental. O poder de um homem enquanto pai é posterior ao exercício do direito patriarcal de um homem marido sobre uma mulher esposa. Os teóricos do contrato não tinham a intenção de contestar o direito patriarcal original em seu ataque violento ao direito paterno. Em vez disso, eles incorporaram o direito conjugal em suas teorias e, ao fazê-lo, deram ao preceito do direito sexual masculino sua forma contratual moderna. O patriarcado deixou de ser paternal há muito tempo. A sociedade civil moderna não está estruturada no parentesco e no poder dos pais. No mundo moderno, as mulheres são subordinadas aos homens enquanto homens ou enquanto fraternidade. O contrato original é feito depois da derrota política do pai e cria o patriarcado fraternal moderno. Então é isso, um trecho dessa obra da Carole Pateman, O Contrato Sexual. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Quem curtiu, dá um like, quem não curtiu, dá um dislike. É isso aí. Hasta la vista, até a próxima.